Boa noite, querido irmão e irmã em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por podermos mais uma vez estarmos aqui juntos para louvar o nome do Senhor e também para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu quero compartilhar um texto que o Senhor me deu no dia de ontem, sexta-feira, aliás. O Senhor me deu essa palavra e eu queria compartilhar com os amados. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 12. Mateus 12, versículo 46. Quero falar um pouquinho hoje sobre a família de Jesus. A família de Jesus. Sobre isso eu quero falar. Versículo 46 diz: E falando ele ainda para a multidão, eis que estavam fora da casa, né? Onde ele estava, sua mãe e os seus irmãos. A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, pretendendo falar com ele. E disseram para ele, alguém disse para ele, né? Versículo 47, eis que estão aí fora a tua mãe e os teus irmãos, querem falar contigo. Porém, ele respondendo disse ao que falara com ele, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos que estavam diante dele, disse, eis aqui, minha mãe e meus irmãos. Por quê? Antes que qualquer pessoa fizesse alguma pergunta, bom, mas por que esses aqui são a tua família e não os que estão lá fora, que são efetivamente a tua família, a tua mãe e teus irmãos? Por quê? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este ou esta é meu irmão, irmã e mãe. Eu quero falar um pouquinho, se Deus me permitir, um pouquinho sobre a família de Jesus. Deus tem uma família, irmãos. Deus tem uma família. Uma família que Deus projetou na eternidade. Deus idealizou uma família para Ele. Uma família grande, muito grande. Prevendo fazer parte desta família gente de todas as nações. De todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, uma grande família. E eu quero dizer para você, irmão e irmã, que essa família não está ainda completada, não está pronta ainda. Deus ainda está edificando e construindo essa família. Enquanto o Evangelho for pregado, e enquanto Deus conceder que o seu evangelho seja efetivamente aceito no coração de pessoas, a família de Jesus crescerá. Não é uma força de expressão o que Jesus diz quando ele fala, esses daqui são meus irmãos, minha mãe, a família dele. Não é uma força de expressão, porque a própria Bíblia diz que Deus tem uma família. A Bíblia testifica que Deus tem uma família. E esse é o termo usado pela palavra de Deus. Normalmente a gente é induzido a pensar que a igreja sim, mas as igrejas,
as denominações, essas compõem ou são a família de Deus. Mas, muito embora a família de Deus contemple muitas pessoas, mas em consideração ao número de pessoas do mundo, não é um número tão grande, porque Jesus Cristo disse que o Evangelho será pregado a todas as pessoas, muitos serão chamados para fazerem parte dessa família, mas poucos serão escolhidos. E eu torno a dizer que isso é um projeto de Deus. Quando muitos pensam, e em parte é verdadeiro a afirmativa, que algumas denominações, ou igrejas, ou seitas, ou organizações religiosas são meramente projetos de homens, em parte é verdade. Mas a igreja de Jesus Cristo, a família de Deus, é um projeto de Deus. Foi Deus que projetou. Deus idealizou. Assim como nós fazemos quando nós nos casamos, que se pudermos, idealizamos formar uma família, porque esse é o desejo. Termos uma família onde a gente possa conviver, onde a gente possa se confraternizar, onde a gente possa se amar um ao outro e seja um ambiente agradável, gostoso. Como nós, Deus também tem esse projeto e está efetivamente levando a cabo esse projeto. A família de Deus é uma realidade, é o primeiro ponto. Não é uma viagem de teólogos, de pensamento de filósofos. Não, é uma realidade bíblica. A família de Deus é uma realidade. Quando ele escreve a sua carta, o apóstolo Paulo aos Efésios, e no capítulo 2 e no versículo 19, referindo-se a eles no tempo em que eles eram do mundo, vivendo no pecado, sem comunhão com Deus, desligados de Deus, ele diz, assim agora, depois que se tornaram parte da família de Deus, ele diz, agora vocês não são mais estranhos, forasteiros, mas agora vocês são concidadãos dos santos, da igreja, e participantes da família de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala que Deus tem uma família. Quando a gente pensa em família, a gente pensa em coisa boa. Né, Daniel? A gente pensa em relação, a gente pensa em amor, né? Em cuidado. Deus tem uma família. Fazemos parte dessa família? Não se precipite. Mas a Bíblia também diz que Jesus Cristo, ele é o irmão mais velho dessa família. Na verdade, Jesus Cristo, ele é o Filho unigênito. Filho de Deus mesmo é o único. E todos os outros que compõem essa família, que está sendo formada, são adotados. Por intermédio do espírito de adoção de filhos. E essa família vai crescendo. Vai se tornando cada vez maior. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, que Deus nos predestinou para nós sermos parecidos, para assumirmos a imagem do seu Filho, de Jesus. E assim, ele se torne o nosso irmão mais velho, o primogênito de muitos irmãos. É o irmão mais velho. É uma família. A Bíblia deixa claro que existe essa família. E, sem dúvida alguma, existem muitos benefícios, existem muitos privilégios para todo aquele que faz parte dessa família. Note bem que eu não estou falando em nenhum momento sobre esta ou aquela denominação religiosa. Às vezes até a experiência de alguém dentro de uma denominação é uma experiência ruim, não é uma experiência boa. Eu estou fazendo ou falando a respeito de fazer parte da família de Jesus Cristo. São tantos benefícios,
tantos os benefícios que eu poderia pregar e fazer nesta noite somente uma pregação sobre os benefícios de se fazer parte da família de Jesus ou da família de Deus. Seguramente a maior de todas é porque no momento em que nós somos adotados por causa de Cristo e passamos a fazer parte dessa família, nós passamos a ter comunhão com Deus. Eu não sei se você sabe, não sei se você sente, conhece o significado, não sei se você tem a experiência de ser conhecido de Deus e conhecer Deus, ou seja, de ter comunhão com Deus. A palavra comunhão muitas vezes se torna muito relativa. Se alguém perguntar para você o que é ter comunhão com Deus, eu tenho certeza que muitos irmãos diriam: pastor, seguramente ter comunhão com Deus é sentir Deus dentro de mim, dentro do meu coração, é me sentir amado por Deus, é ouvir Deus, é discernir a voz de Deus dentro de mim, é sentir a paz que Deus pode me dar quando tudo está difícil, quando tudo está errado, e eu conseguir sentir paz, uma paz que brota de Deus. Da mesma forma, sentir uma alegria que não tem origem naquilo que o mundo pode proporcionar. A comunhão com Deus proporciona essas coisas agradáveis que jamais encontraremos no mundo. Em Deus, tendo comunhão com Ele, sim, nós teremos alegria, paz, o seu cuidado, o seu amor, a sua presença, a sua proximidade. É impossível alguém ter comunhão com Deus, por melhor que seja, se ele não entrar de forma errada ou de forma certa para participar dessa família. Não há como você ter comunhão com Deus e não fazer parte da família de Deus, da família de Jesus. Não há como você ter comunhão com Deus e você ser uma pessoa isolada da família de Deus. Porque nenhum filho pode ter comunhão com um pai se efetivamente ele não tiver comunhão com os irmãos, com a família. Então talvez esse seja, para mim pelo menos, o grande privilégio, o grande benefício de fazer parte dessa família é ter comunhão com Deus. Existem momentos que Deus parece a nós estar distante, silencioso, mas existem momentos que a gente sente Ele tão perto. Parece que a gente sente o abraço dEle, a gente sente a voz dEle, a gente sente o cuidado dEle. Isso é comunhão, irmãos. Sem fazer parte da família de Deus, não podemos ter essa comunhão. O segundo grande privilégio de fazer parte dessa família, da família de Jesus, é que inevitavelmente nós seremos conformados à imagem de Jesus Cristo. Nós seremos parecidos com Ele, num processo que não se interrompe, mas que prossegue desde o dia que nós o aceitamos até o dia que Ele voltar e nos buscar. Mudança. Por isso, Ele é chamado como o primogênito de muitos irmãos, de Romanos 8, 29. Por quê? Porque a palavra irmão, o primogênito dentre muitos irmãos, quer dizer, pessoas semelhantes a ele, e ele é o mais velho dessa grande família semelhante a ele. Ser conformado a ele, assumir a forma dele, ou ser submetido à imagem dele, ser parecido com ele. Você pode dizer, eu posso dizer que eu faço parte da família de Jesus Cristo porque eu estou num lugar, porque eu frequento um lugar, mas as minhas atitudes, as minhas palavras, a minha vida, o meu viver se distancia muito do que viria a ser o estilo de vida do Senhor, a maneira dele viver, o seu caráter, os seus sentimentos, as suas atitudes, o coração dele. Esse é talvez o segundo maior privilégio, porque isso é uma obra para Deus. Muito embora
eu seja discipulado, eu seja discipulador, aonde eu procure contribuir para que as pessoas se tornem mais parecidas com Ele e conformadas a Ele, mas efetivamente isso é levado a cabo pelo poder do seu Espírito, que passa a fazer parte da vida de todo aquele que é membro dessa família. Então, inevitavelmente, a minha tendência é me amoldar a Ele. O projeto de Deus inicial era este. Quando você olha Deus criando todas as coisas, e Ele forma tudo que foi feito, e Ele cria tudo que foi criado pelo seu exclusivo poder, mas chega um momento que Ele diz, agora nós vamos fazer a coroa da criação. Nós vamos fazer a parte mais importante da criação. Nós vamos fazer o homem. E talvez alguém perguntasse, ou pudesse perguntar, né? Como será ele? Ele será como nós, parecido com a gente. Ele terá o nosso caráter. Ele será santo. Ele será justo. Ele será misericordioso. Ele falará a verdade. E assim foi. Deus fez o homem parecido com ele, enquanto não houve o pecado. Porque com o ingresso do pecado na vida do homem, a sua imagem se deformou. É como você fazer, sabe aqueles escultores de areia de praia, fazem aquelas obras lindas, perfeitas, e alguém chega e dá um chute, né? Em cima e desmancha boa parte. Alguma coisa ainda fica, você consegue identificar alguma coisa ainda daquele projeto inicial, mas boa parte foi destruída. E foi isso que o diabo fez na vida das pessoas. Quando induziu o homem a desobedecer a Deus, e aí abrindo brecha para o ingresso do pecado que passou a fazer parte da vida do homem. Então aquela imagem foi destruída. Então Deus, ele intenta, ele idealiza, ele projeta uma família onde ele vai recrutar e ele vai trazer pessoas para novamente assumirem o projeto inicial. Serem moldados a ele. Serem conformados. Ser conformado é tomar a forma, a imagem. E isso só é possível porque o mesmo poder, segundo o apóstolo Paulo, de Deus, o mesmo poder que fez Jesus Cristo ressurgir dentre os mortos ao terceiro dia, é o mesmo poder que age dentro de nós, dentro de mim e dentro de todo aquele que faz parte da família de Jesus. Somos transformados. Por conta disso, Deus nos dá a incumbência e o privilégio de sermos algo destoante do mundo. Referência. O mundo não é a referência deveria ser a igreja. E muitas vezes a igreja está sutilmente tentando buscar a referência do mundo para se tornar parecido com o mundo e, de certa maneira, agradar as pessoas. Não. Jesus nos chamou para nós sermos a diferença. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Isso é privilégio. É destoar do normal, do corriqueiro. É ser diferente. Lembram-se da mulher que disse para o seu esposo, aquela mulher que fez um quarto para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu passava por ali na sua casa, comia, tal, dormia, e ela disse assim, eu tenho visto que esse homem é um homem de Deus. Tenho reparado. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um membro da família de Jesus, é alguém que foi chamado para ser luz. Se nós olharmos para a nossa condição, para o nosso estado natural, para as nossas fraquezas, nós jamais poderíamos pensar nessa possibilidade. Mas ele afirma, mas ele não afirma para todas as pessoas, ele afirma para a sua família. Vocês são a luz do mundo. Jesus Cristo disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Eu, às vezes, temo ser um pouco herético quando eu falo sobre isso. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas eu falo. Deus queira que eu não seja herético, né? Que eu não esteja falando alguma heresia. Mas Jesus diz, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver. E quando ele não estiver, muito embora o seu espírito permanece, mas quem está no mundo e que vai ser a luz do mundo? A igreja. E não existe, não deveria existir um impacto, uma sensação de ficar perplexo. Puxa, mas ele é luz. Nós não. Ele diz, vocês são a luz. Porque uma das coisas que aquele que faz parte da família de Jesus é ser moldado a ele, é se tornar parecido com ele. Não seremos perfeitos como ele é, só na eternidade. Mas o projeto de Deus é que a gente esteja próximo a isso. Podíamos falar de tanta coisa, podíamos falar da vida eterna. É privilégio, irmãos, isso tudo vai passar. Você pode viver uma vida de 60, 70, 80, 90 anos, isso passa. Você pode adquirir muitos bens, você se tornar uma pessoa rica, isso tudo vai passar. Mas vai chegar uma hora, inevitavelmente, que eu e você vamos passar pela morte, não tem jeito. E a morte, inevitavelmente, é um portal para duas situações, inevitavelmente. Ou para a vida eterna, a glória eterna, ou para o desprezo eterno. Os que são e fazem parte da família de Jesus têm a garantia de morar na glória eterna. A vida eterna é uma promessa, é um privilégio. Essa pergunta talvez não exista no coração de pessoas que deveria existir. E talvez pelo fato de que nós fazemos parte de uma igreja. Pelo fato de nós desempenharmos um papel dentro da igreja, um ministério, por nós servirmos a Deus na igreja, por termos um ofício dentro da igreja, um trabalho. Pelo fato de nós termos fazer parte de um hall de membros da igreja. Talvez não paire dentro de nós esse questionamento. Porque o questionamento seria, faço eu parte da família de Jesus? Alguém diz, mas que dúvida, pastor. Por quê? Eu pergunto para você, você faz parte da família de Jesus? Puxa, pastor, o senhor está me ofendendo? Não, absolutamente. Não nos precipitemos em nossa resposta. Mas você pode dizer, puxa, pastor, mas se é assim, quem pode ter certeza que faz parte da família de Jesus? Qual é o vestígio? Qual é o sinal? No que eu posso me apegar e dizer, eu faço parte dessa família e eu desfruto de todos esses privilégios. É claro que boa parte desses privilégios são sensíveis, são percebidos. Então, só os privilégios por si só já seria uma prova para você. Essa paz que excede todo o entendimento, essa alegria que se manifesta no momento da tempestade, deveria ser para você um sinal de que você faz parte da família de Jesus, porque isso é para poucos. É só para os filhos. É só para os irmãos de Jesus. Mas você pergunta, no que posso me aferrar, no que posso me apegar como a prova para mim de que eu sou membro da família de Jesus? E eu torno a repetir que alguém precipitadamente poderia dizer, bom, mas que dúvida, eu faço parte da família. Pastor, eu faço parte de uma igreja, pastor. Eu sirvo numa igreja. Eu sou membro de uma igreja. Eu sou pastor numa igreja. Eu sou um profeta, pastor. Eu sou alguém que tem o dom de curar enfermos. Eu tenho o dom de maravilhas. Eu expulso demônios. Você pode pensar no que você quiser como prova de que você faz parte da família de Jesus. Talvez o menor seja fazer parte de uma igreja. Mas alguém poderia pensar nessa possibilidade. E aí Jesus alcança essa possibilidade quando afirma que até pessoas assim poderão não fazer parte da família dele.
Evangelho de Mateus, capítulo 7, e versículo de número 21, que é uma confirmação, depois no segundo argumento, de Mateus 12, 46 e 50. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, faz parte da minha família, isso palavras minhas, tá, irmão? Entrará no reino dos céus. Porque, claro, um dos privilégios de ser membro da família de Jesus é herdar a vida eterna. Então ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Consequentemente, não faz parte da família. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No 12 ele repete isso, que para nós vai ser o grande argumento e o grande vestígio que somos parte da família de Jesus. Muitos me dirão naquele dia. Muitos me dirão naquele dia. Qual é o dia, irmãos? Um dia que tudo isso vai passar. Céus e terra. Quando os escolhidos serão separados dos reprovados. Quando vier o juízo de Deus sobre este mundo. Quando Deus levar para a glória a sua família. Naquele dia. Que muitos vão ficar surpresos, perplexos, por não terem sido participantes desse grande privilégio, mas achavam que eram. Porque muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, como diz outro, agora a palavra minha, como é que nós vamos ficar de fora disso? Como é que nós não vamos entrar? Como é que nós não fazemos parte dessa família? Senhor, nós profetizamos em teu nome. Aqui, irmãos, ele não deixa claro, o Senhor não entra no mérito se foi profetada ou se foi profecia. O argumento é de que nós profetizamos em teu nome. Então essa seguramente seria uma das maiores provas de que alguém tem o Espírito Santo de Deus e que faz parte da família de Jesus Cristo. Mas para ele, este não é, ou esta não é a garantia. Este não é o vestígio de que somos parte dessa família. Nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, Senhor. Como pode nós ficarmos agora de fora? E eu vou dizer para eles abertamente. Irmãos, por favor, eu não estou dizendo que quem expulsa demônio, quem opera sinais de maravilha e quem profetiza vai ficar de fora, não é isso. Muitos de que são vistos ou entendem fazer parte por essas coisas poderão e certamente se surpreenderão, porque ele vai dizer para alguns destes: eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Vocês nunca fizeram parte da minha família. Ele não está falando: olha, vocês fizeram parte uma época e depois vocês se desviaram e perderam, morreram perdidos. Ele não está dizendo, ele está dizendo nunca. Esse foi sempre o texto que eu mais questionei nos meus primeiros 10 anos. Eu perguntava para todo mundo, irmão. Todo mundo, cara, é uma coisa que não dá para entender. Como é que alguém que tenha todos esses vestígios de ser um homem de Deus e no último dia ele recebe de Jesus: eu nunca conheci você. Certamente essas coisas ultrapassam o nosso conhecimento, a nossa compreensão e os desígnios de Deus. Mas não é prova de que fazemos parte dessa família. A grande prova, eu apresentaria, na verdade, 2 provas ou 2 sinais e 2 vestígios que devem falar para nós que nós somos parte dessa família de Jesus. A primeira, nós lemos em Mateus 12 e 50 e agora Mateus 6 e 23. Note que está bem distante e no mesmo evangelho, hein? Não é um evangelho paralelo, no mesmo evangelho de Mateus. Ele diz lá: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o grande sinal.
daquele que faz parte da família de Jesus. E eu vou, evidentemente, me ater um pouquinho sobre esse ponto. Mas lembrá-los que, novamente, no texto de Mateus 12, ele fala novamente sobre isso. Quem é meu pai? Ou, perdão, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando ele foi chamado lá, cara, tem alguém aí fora aí, a tua família está aí, ó. Eles estão querendo falar contigo, estão lá fora. A casa estava cheia, não dava nem para entrar. Provavelmente. Dá para chamar o meu filho lá, diz a Maria. Chama lá, nós queremos falar com ele. Os irmãos, você sabe que no início do ministério de Jesus, eles não aceitavam, né? Eles não aceitavam. Achavam que ele estava louco. Um monte de coisa. Os próprios irmãos. Depois sim. Depois da sua glorificação, depois da sua ressurreição, boa parte deles se converteu. Nós vemos Tiago, vemos Judas, né? Algumas cartas, inclusive. Mas no início, não. E aí, quando dizem para ele, a tua família está aí, provavelmente até por conta dessa situação com os irmãos, de não aceitarem, não compreenderem o seu ministério e o seu chamado, ele diz, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E aí ele aponta para as pessoas que estavam ouvindo, para os discípulos. E aí ele diz, por quê? Esse porquê, irmãos, ele tem que estar ligado a um questionamento. É como se alguém dissesse, cara, esses aqui são tua família e eles lá não são? É eles que são a tua família? Ele poderia responder, eles são minha família de sangue, né? Somos gerados pela mesma mãe, mas esses aqui são meus irmãos espirituais. E ele diz no 50, porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, irmã e mãe. Este. Então o grande sinal, irmãos, não se iluda, por favor, isso deve fazer nós tremermos. Até que ponto a nossa vida é dirigida pela nossa vontade? Até que ponto os nossos caminhos são determinados pela nossa vontade? Eu sei que nós temos família, nós temos negócios, nós somos empregados, nós temos projetos, tudo. Nós administramos nossas finanças, tudo isso. Mas jamais os meus planos, os meus projetos, aquilo que eu passo a delinear para a minha vida, jamais pode se dar alheio à vontade de Deus. Eu não sei se eu me faço entender, irmão. Eu quero dizer para você o seguinte, se você descobrisse que o teu plano, o teu projeto, o teu sonho está fora da vontade de Deus, mesmo que te custasse muito, você aceitaria, você abrir mão dele? Ou de maneira diferente, se você descobrisse que Deus manda você ter uma atitude ou buscar um caminho que vá contra a tua vontade, você faria? Por que eu coloco isso, irmão? Sabe por que eu coloco? Porque é muito fácil alguém que está numa condição, digamos até assim, legal, dentro de uma vida, de uma conduta, dentro da sociedade, com relação às pessoas, com relação à família, enfim. Alguém que diga o seguinte, pastor, eu faço a vontade de Deus. Por quê? Porque eu não minto, porque eu não roubo, eu não adultero, eu sou um bom pai, um bom esposo, eu sou um bom patrão, eu pago meus impostos, eu sou um cara legal, eu ajudo as pessoas, eu oferto a quem necessita. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que pode chegar uma hora que a vontade de Deus esteja muito, mas muito acima daquilo que poderia ser considerado algo confortável ou até realizável. Como ajudar alguém, como ser honesto. Isso é obrigação, irmãos. Ser correto nas coisas, ser um bom pai, um bom esposo, um bom cidadão, pagar os seus impostos, ser um bom patrão. Isso aí, irmãos, isso é obrigação. Quando Jesus disse
que todo aquele que faz a vontade, irmãos, é submeter a própria vida, o próprio conforto, os próprios sonhos. E nem sempre, é claro, que os meus sonhos, os meus projetos vão ir contra os projetos ou a vontade de Deus, mas algumas vezes poderá sim acontecer. Jesus Cristo, quando ele fala para a igreja do Apocalipse, ele diz: seja fiel até a morte. Fazer a vontade de Deus, nesse caso, é isso. É submeter-se a qualquer condição que o Senhor coloque. Essa é a grande prova de que eu sou de Deus, efetivamente. É claro que hoje, talvez, se o Senhor me colocasse uma prova, eu não conseguisse suportar. E por misericórdia, Ele não lança sobre mim. Porque talvez eu não esteja nesse nível de me submeter a isso, como Jonas não teve um dia. Pastor Daniel, há poucos dias atrás, recorda, algumas semanas atrás, pregou sobre Jonas. É isso. Submeter-se à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, é isso. Ele, num segundo ponto, ele faz, mas no primeiro ponto, não. E eu quero dizer para você que Jonas, provavelmente, muito provavelmente, era um homem correto. A Bíblia não testifica contra ele. Jonas era alguém muito certamente de bem, né? Uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa justa. Mas chega uma hora, irmãos, que a vontade esbarrou e ele não pôde fazer a vontade, pelo menos naquele momento. Deus foi misericordioso e fez tudo aquilo, e numa segunda chamada ele então faz a vontade de Deus. Pastor Daniel expôs sobre isso. O cara foi chamado para profetizar contra o pior inimigo, sabendo que Deus poderia ter misericórdia e não destruir o seu pior inimigo, o inimigo de Jonas, de Israel, que eram os ninivitas. É como se ele dissesse: Senhor, qualquer coisa eu faço para ti, mas isso eu não faço. Bom, então você não está pronto para fazer a minha vontade. Jesus diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão. Por isso que eu digo para você que está muito longe, irmãos, de uma condição simplesmente de nós fazermos parte de uma igreja, de eu ser pastor de uma igreja, de eu ser o papa da igreja no Brasil. Agora os títulos estão aumentando cada vez mais. Antes era pastor, depois passou para bispo, agora já tem apóstolo, já estão pensando em outros, já tem outros nomes, já estão. E aí vai diminuindo cada vez mais a seleção dos super. Pois nós podemos ter certeza que, independentemente da posição que eu ocupe, eu não tenho garantia de que eu seja parte da família de Jesus. Existem coisas que dizem que eu faço parte. Jesus disse para um cara perfeito, o cara era perfeito. Ao ser questionado por ele, o cara disse para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Irmão, o cara estava pronto. Jesus disse: não faça isso, não faça isso, faça isso, faça aquilo, faça outro. Senhor, desde a minha mocidade, desde que eu era pequeno, sempre fiz isso. Sempre fiz. Ele praticamente, irmãos, ele cumpria a lei. Se eu não estiver sendo um pouco exagerado, mas podemos dizer praticamente que ele era um cumpridor da lei. Jesus disse: falta uma coisa para você. E o que Jesus, para mim, para meu entendimento, quis dizer, entre linhas, ele quis dizer: falta você fazer a minha vontade. E se ele dissesse isso para o jovem: falta você fazer a minha vontade, que é a condição para sermos filhos ou sermos participantes dessa família de Jesus. Jesus disse: falta uma coisa para você, venda tudo que você tem. Venda tudo, dê aos pobres, e
e você me segue. Na verdade, jamais ele alcançaria ou alguém pode alcançar a vida eterna por fazer coisas. Aquilo dali foi intencionalmente para nos mostrar que faltava aquele homem quase perfeito submeter-se integralmente à vontade de Deus. Jesus, quando diz, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele está falando a nível total. Interessante que durante muito tempo, os crentes usavam, do tempo que eu me converti, a expressão que a gente dizia era que o cara entregou a vida para Jesus. Hoje fala-se aceitei Jesus, mas muito tempo os crentes dizem assim, eu entreguei a minha vida para Jesus. Você sabe o que significa isso, irmão? Entregar a vida para Deus é submeter-se totalmente à vontade de Deus. Quando ele diz que eu entrego a minha vida, ele entregou tudo. A vontade, os sonhos, projetos, desejo. Que Deus nos abençoe e que a vontade dele sempre se coadune, ou a nossa vontade se alinhe com a vontade dele e aquilo que a gente sonha e deseja possa estar dentro da vontade dele. Mas se porventura alguma coisa que nós desejamos, projetamos, idealizamos, não estiver, nós faremos ou nos submeteremos à sua vontade e faremos a vontade do Pai. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira prova. Então a gente tem que pensar, né? Esse é o questionamento. Você realmente, antes de fazer alguma coisa, realmente assim, que represente algo muito importante, né? Que envolva talvez a sua família, envolva os seus negócios, sua profissão, a sua fé. Você busca realmente, eu busco realmente saber se é a vontade de Deus isso. Se eu evito fazer isso, é bem provável que eu não esteja disposto a cumprir a vontade dele, a me submeter à vontade dele. Pedro diz que nós devemos nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele nos exalte. Submeter-se à potente mão de Deus é isso. O que tu quer, Senhor? O que tu tem para mim? Eu tenho isso para ti. Você vai a Nínive, você vai pregar para aqueles caras. Não vou. Qualquer coisa, menos isso. Jesus, tudo. Agora dá tudo que eu tenho, menos isso. Então sempre tem um menos. Quando tem um menos, não se chega a esse ponto de ser um cumpridor ou de submeter-se à vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. E aí você pode dizer, puxa pastor, mas acho que todos nós estamos longe disso. Muitos já chegaram, irmãos. Eu acho que quem expõe a sua vida, a sua saúde, como muitos irmãos nossos que vão para fora sabendo do risco, entendendo que essa é a vontade de Deus para a sua vida, abrindo mão de muitas coisas, abrindo mão de trabalho, abrindo mão de parentes, de família, num país onde provavelmente vai sofrer perseguição, seguramente, entendo eu, que essa pessoa já chegou nesse nível de fazer a vontade de Deus a qualquer custo. Hoje prega-se um evangelho fácil, onde as pessoas estão dentro da igreja numa quinta, num sábado, num domingo, mas durante a semana vivem como as outras pessoas. E se Deus apertar um pouquinho, manifesta então a sua condição tão somente de religioso. Nós colocamos para nós mesmos essa pergunta. Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer. Mas talvez o vestígio mais forte, e aí, claro, e aí é uma coisa muito subjetiva, né? Fazer a vontade de Deus é algo difícil, muitas vezes, humanamente falando, impossível. Há necessidade de conversão. Por isso que eu digo que são esses que são os da família de Jesus. Muitas pessoas talvez estejam em processo de
né, aprendizado, de discipulado, sendo ensinadas, mas que ainda não nasceram de novo. Mas aqueles que já foram resgatados, foram libertos, o Espírito Santo está na vida deles, o poder de Deus transformando, esses seguramente vão para esse caminho. Serem cumpridores da vontade de Deus, mesmo que isso lhes custe um preço alto. Mesmo que isto lhe custe um preço alto. Deus, você me peça qualquer coisa, só não me peça para perdoar essa pessoa. Eu poderia enumerar aqui uma lista enorme de situações que a gente diria, Senhor, tudo menos isto. Enquanto nós estivermos nessa condição de tudo menos isto, não estou dizendo que obrigatoriamente não fazemos parte da família de Jesus, mas certamente ainda não chegamos ao ponto de poder dizer, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. É bem verdade que Deus está nos preparando para isso, sim. E Deus é misericordioso, e Deus sabe até onde Ele pode requerer de nós, né, algumas coisas. Ele talvez possa requerer de você alguma coisa, e você está pronto para ceder, para fazer a vontade dele. Talvez não para mim, né? Cada um. Mas esse é o grande vestígio, fazer a vontade de Deus. Independentemente da posição que eu ocupe, independentemente do cargo que eu exerça, independentemente do quanto eu invisto no reino. Tudo isso é maravilhoso, é muito bom. Mas acho que a maior prova de que somos membros dessa família é porque o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito. Eu vou repetir. Se o Espírito Santo de Deus não testifica ao teu coração que você é um filho de Deus, ore a Deus. Peça para Deus converter sua vida. Peça para Deus te salvar. Peça para Deus te transformar. Se ainda você não tem em sua vida a testificação do Espírito Santo em você, que você faz parte da família dele. E isso é bíblico? Isso é bíblico. A Bíblia fala isso. Romanos capítulo de número 8 é um texto bastante conhecido também. E muitas vezes a gente faz vista grossa, né? Quem sabe isso aí é só para os caras muito espirituais, né? Isso deveria ser para todo aquele que pertence à família de Jesus. Ter a testificação do Espírito Santo dentro de nós. Como é que é isso, irmão? A Bíblia diz que o Espírito, para os filhos de Deus, testifica. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito, ou seja, ele fala para nós. Você é meu filho. Eu te comprei. É diferente de um pastor que quer agradar alguém dizer isso para você. Você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, você foi comprado e você não sabe, na realidade, se você está falando para alguém que não foi. Talvez você lance um recado assim no atacado e boa parte das pessoas são, mas talvez muitos ainda não são. Então há necessidade de nós termos essa certificação. Irmãos, porque a vida uma hora cessa. E eu preciso ter essa certeza. Pastor, ninguém tem a certeza de salvação. Claro que temos. Jesus disse que as boas árvores você vê pelos bons frutos. É o primeiro ponto. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs. E o segundo ponto em Romanos capítulo 8, versículo de número 15, diz assim, vocês não receberam espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas vocês receberam o espírito de adoção, de filhos. Vocês receberam o espírito de adoção de filhos. Vocês foram adotados. Por que a Bíblia diz que nós fomos adotados, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus só tem um filho, unigênito, só um filho
na essência, 100% Deus, som, Jesus. Todos os outros são adotados. Por isso, pelo espírito de adoção, nós somos e passamos a fazer parte desta família. Todo aquele que nasce de novo, todo aquele que é regenerado, todo aquele que aceita o Evangelho, todo aquele que aceita e crê no sacrifício de Jesus Cristo, esse se torna uma nova criatura. Recebe dentro dele o Espírito Santo de Deus, que testificará a ele que ele é parte da família de Jesus. E o mesmo Espírito, diz o versículo 16, ele testifica com o nosso espírito. Deus fala para nós, irmãos. Você consegue discernir? Você consegue se sentir no colo de Deus? Não é todos os dias que a gente se sente assim. Tem dias que parece que Deus está tão distante, Deus está tão silencioso, só observando. Mas existem momentos, irmãos, que a gente se sente no colo do Pai. E a gente discerne claramente a voz de Deus, o que Ele está falando. Você é meu escolhido. Você talvez não entenda o que você está passando, mas eu estou com você. Eu te comprei. Você é meu filho. Você faz parte da minha família. Esse é um grande sinal. E eu digo que é subjetivo, porque é para você. Você sabe o que é uma coisa objetiva e uma coisa subjetiva. Subjetiva porque é para mim. Ninguém sabe o que Deus fala para mim. Ninguém sabe como Deus me acaricia, como é que Deus se declara para mim. Só eu sei. Você sabe disso? Você sente isso? Você experimenta isso em sua vida? Não, pastor, eu não experimento. Eu não sei nem se eu sou salvo. Bom, quem é salvo certamente é filho de Deus e faz parte da família. Deus está formando uma família. Nós estamos no mês de setembro ainda, e ainda é um mês que dentro da nossa convenção exalta o Evangelho. E muitos pastores, com toda a razão, estão dizendo: o Evangelho ainda precisa ser pregado dentro da igreja. Normalmente a gente tem uma visão diferente, né? De que o Evangelho precisa ser pregado fora da igreja. Sem medo de errar, irmão, sem medo nenhum de errar. O Evangelho precisa ser pregado, talvez até antes de ser pregado no mundo, dentro das próprias igrejas. Pessoas que estão dentro da igreja de uma maneira equivocada, porque buscam realizar simplesmente um plano, um projeto, né? Fazem lá um compromisso de estarem lá não sei quantas vezes por semana, faz isso, faz aquilo, compra aqui, compra lá, negocia aqui, por causa de um objetivo. Quantas pessoas dentro de igrejas foram curadas? Nunca me esqueço, muitos anos atrás, um pastor amigo meu, que dizia que o pai dele foi curado dentro de uma igreja evangélica. Curado mesmo. E levou mais ou menos 30 anos depois para nascer de novo. Quantas pessoas dentro de igreja, irmãos, eu sei o que eu estou falando. Quantas pessoas dentro de igreja ainda não nasceram de novo. E precisam entender que isso é algo sério. Não existe várias famílias, existe duas famílias. Existe a família de Deus, existe uma outra família. Jesus disse que quem não é por mim, é contra mim. Não tem neutralidade. Quando Jesus diz quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, espalha. A nível de salvação, não tem alternativa. Você faz parte da família de Jesus. Eu oro e eu creio
para que efetivamente você realmente faça parte. E para você que tem o privilégio de repente repassar esse recado para amigos teus, colegas teus de trabalho, certamente se você expor para essa pessoa a realidade de que Deus tem uma família, de quais são os benefícios dessa família ou de fazer parte dessa família, de testemunhar com toda a veemência que você faz parte dessa família para essa pessoa. E essa pessoa desesperada vai dizer: e o que eu posso fazer para fazer parte dessa família? É aqui que entra justamente o aspecto evangelístico dessa mensagem. É uma mensagem que nós devemos refletir, nós que nos consideramos filhos de Deus, se existem em nós os sinais característicos de participantes dessa família. Mas nós temos pessoas próximas a nós. Pessoas que acham que poderão fazer parte da família de Deus fazendo coisas. E a primeira resposta que você trará, ou a primeira coisa que você dirá a esse amigo seu, a essa conhecida sua, ao seu patrão, e perguntar para você: como é que eu faço para fazer parte dessa família? Eu quero fazer parte dessa família. A primeira resposta será: você não pode fazer nada. Nada que você fizer te dará a condição de participar dessa família. Como assim? Não. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Você só precisa crer. Você pode gastar todo o dinheiro que você juntou a vida inteira. Pense numa pessoa que tem 99 anos de idade, o maior banqueiro do país, a fortuna que esse homem juntou. Com todo esse dinheiro, ele não vai comprar uma gota do mar da salvação que Deus pode proporcionar a cada pessoa. Não podemos fazer nada. Não é por aquilo que nós poderemos fazer, mas é por aquilo que Ele fez na cruz. Como o evangelho é simples, irmão. E como o diabo tenta jogar para as pessoas essa impossibilidade, Jamais poderei ser ou fazer parte dessa família. Tudo que eu fizer, nada adiantará. Em parte é verdade. Por isso o evangelho é boa nova. Por isso o evangelho significa boa notícia. A péssima notícia, eu sempre digo para quem prega o evangelho, irmão: você não pode pregar um evangelho de meia pataca. Não dá para adular a pessoa, não dá para agradar a pessoa. A pessoa, antes de receber a boa notícia, que é o evangelho, ele tem que receber a péssima notícia. Você não pode fazer absolutamente nada para fazer parte dessa família. Então eu estou perdido? Não. Alguém fez tudo por você. Você precisa crer que Jesus Cristo tomou os teus pecados e lançou sobre ele na cruz. O que você precisa é crer nisso. Se arrepender dos seus pecados e submeter a sua vida agora a Ele. Porque Ele não quer ser somente o seu Salvador. Ele não quer ser somente o seu Salvador. Ele quer ser o seu Salvador e Ele quer ser o seu Senhor. Não tem como separar. Então creia nele. Entregue a sua vida a Ele. Submeta-se a Ele. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão. Não tem como separar. Ah, pastor, mas salvação não tem nada a ver com obras. Eu não preciso fazer nada. Jesus fez tudo por mim e eu levo a vida do jeito que eu levo. Não é assim que muitas vezes você vê as pessoas vivendo uma vida igual às pessoas do mundo? Não. Em primeiro lugar, eu tenho uma notícia ruim. Certamente ele não é o teu Salvador, porque se ele for o teu Salvador, ele vai te resgatar dessa vida miserável, ou daquele que vive uma vida miserável. Talvez a sua vida já seja uma vida digna diante de Deus. Louvado seja Deus se já é assim.
Mas alguém que se diga membro da família de Jesus e viva uma vida mundana, irmão, ele está enganado. Jesus não o salvou. E muito menos ele está submetido ao senhorio de Jesus Cristo. Submeter-se ao senhorio de Jesus, irmão, é difícil. Por isso que eu creio que no final dos tempos, a peneira vai comer solta. No final do tempo, a peneira vai comer solta, como comeu no primeiro século. Era de peneirada, irmão. A igreja tinha duas oportunidades, duas opções. A igreja do primeiro século, especialmente nos anos 70 e nos anos 90. Já encerramos, tá? A igreja tinha duas opções. A igreja tinha a opção de dizer que Jesus Cristo era Senhor, diante das autoridades, e confessar que Ele era Deus, que Ele era o Rei do Rei e Senhor dos Senhores, ou ele podia amaldiçoar o nome de Jesus, diante da possibilidade de morrer. Muitas pessoas não entendem, estão longe de entender por que Jesus afirmou tanto, porque aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perdê-la por amor de mim vai ganhar. A gente no século 21, irmãos, a gente lê isso, a gente não entende, pelo menos no Brasil. A realidade da igreja do primeiro século até o terceiro século era essa. Submeter-se à vontade dele era estar diante de uma autoridade, sendo ameaçado junto com a família, e você ter que declarar que Jesus Cristo era Senhor, e você perecer por isso. Alguém poderia dizer, isso não é a vontade de Deus. Ei, irmão, a gente escuta isso hoje em dia, hein? Deus não quer isso para mim, pastor. Está amarrado. Em nome de Jesus. Você já ouviu as pessoas dizerem isso? Tenho certeza que Deus não quer isso para mim. Deus não tem isso para mim. Quem disse? Você está fazendo a vontade de Deus? Ou você se esqueceu que Ele é soberano e Ele é Senhor sobre a tua vida? Que Deus nos encaminhe, irmãos, numa vida gostosa, numa vida boa, numa vida confortável. Se essa for a vontade de Deus, irmão, eu quero. Mas se a vida que Ele tem para mim é uma vida de aperto, uma vida de luta, de perseverança, de trabalho, de gemido, eu também aceito. Se essa é a vontade dele para mim. Essa palavra tem que calar fundo dentro de nós. Fundo. É uma palavra para nós e é uma palavra para aqueles amigos teus lá de fora. Aquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Não existe, irmãos, escuta o que eu vou dizer. Não existe nenhum problema em nós sermos verdadeiros. Uma vez eu vi dentro da minha casa alguém dizer, pai, isso é fazer terrorismo. Alguém dentro da minha casa falou um dia. Eu disse, não. Isso é ser verdadeiro. A boa notícia só existe porque existe uma péssima notícia. É como se dissesse assim, fulano, você agora tem um novo patrão. Como novo patrão? É um patrão excelente. Mas como? E aí você diz, você não sabe? Não. Por quê? Você foi demitido. Só que o caminho é inverso. Teria que ser a péssima notícia assim. Você foi demitido, fulano. Essa é a notícia ruim. E agora como é que eu vou fazer? Eu tenho família. Eu tenho filhos. Eu tenho que manter a minha casa. Mas eu tenho uma boa notícia. Você tem uma pessoa que vai ser melhor do que o teu outro patrão. E ele vai suprir as suas necessidades. Evangelho é boa nova. As pessoas precisam saber que se elas morderem, elas mordem perdidas. É difícil, irmãos, é difícil. Por isso que o apóstolo, por isso que de Jesus Cristo, antes de mandar os discípulos pregarem o Evangelho, eles aguardem. Não saiam já.
Não sei se vocês se lembram disso. Não saiam já, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para anunciar o evangelho, irmão, genuíno, precisa ter o Espírito Santo de Deus. Precisamos ser verdadeiros. E precisamos ser verdadeiros conosco mesmo. Não podemos nos enganar. Se eu olho para mim e eu vejo em mim coisas que não se coadunam com o Filho de Deus, eu tenho que brigar com Deus. Eu tenho dito para os irmãos, eu tenho combatido com Deus, irmãos. E eu já cheguei a dizer para Deus: Deus, onde está o teu poder para não me afastar dessa situação, dessa prática, desse pensamento? Sabe, Pai? Vocês acham que Deus fica bravo com esse tipo de confronto? Não, Deus fica alegre. Esse é um que quer ser santo. Esse é um que quer ser como meu filho. Esse é um que quer fazer a minha vontade. Fique de pé em nome de Jesus, amado. Ei, essa palavra é para todos nós, irmãos. Essa palavra é para mim. O Senhor pode me dar ou permitir eu vir a ocupar qualquer posição. Deus pode nos permitir vir a ocupar posições elevadas, dentro até do meio de igrejas. E eu não ter a convicção de que eu seja um membro efetivo. Eu quero as credenciais. Você deve querer as credenciais de um filho de Deus, de um membro da família de Jesus. Eu quero o Senhor para a minha vida. Eu não aceito viver uma vida de qualquer jeito e estar aqui na igreja. Não aceito isso. E eu quero dizer para você, se você tem esse sentimento, é muito provável, com toda certeza eu posso dizer, que você é alguém que faz parte da família de Jesus. Se esse sentimento existe em você. Se você se conformou a viver uma vida mundana e concorda em estar na igreja 2 vezes por semana, me perdoa, amado. Você precisa nascer de novo. Eu falo isso com tristeza. Com tristeza. Que o mundo possa ver a nossa diferença, Aline. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: esse cara é diferente. Essa mulher é diferente. Ele fala diferente. Ele vive diferente. Ele sente diferente. Mesmo que eu até possa dizer assim a alguma pessoa: esse cara é um bobo. Em nome da fé que ele tem, ele se submete a essas coisas, sem saber que ele está dizendo: esse cara é bobo porque se submete ao que Deus tem proposto para ele nesse tempo da sua vida. Querido Deus e Pai, essa palavra, Senhor, sem nenhuma hipocrisia, Pai, Tu sabes, conheces o meu coração. É para mim. Essa palavra é para os meus irmãos. E essa palavra deve ser a palavra para o mundo. O mundo tem que ser alertado. Mas aí, Senhor, eu entendo que isso não é novidade. Não me surpreendo, Senhor, se falares ao meu coração ou audivelmente a mim dizendo: filho, o mundo precisa saber que está perdido. Mas talvez muitas pessoas, Pai, se surpreendam ao saberem que a igreja precisa ser alertada disso. Que o teu evangelho precisa ser pregado, que tua palavra precisa ser confirmada, reiterada, para que não nos deixemos levar, Pai, pelas conversas desse mundo. A tua palavra diz em Romanos que nós não devemos nos conformar com o mundo. Isso diz que existe uma possibilidade
se nos descuidarmos de assumirmos novamente o jeito do mundo, o fluir do mundo. Não, longe demais, Pai, longe de nós. Que o teu poder soberano, que excede todo o poder que existe no universo, haja dentro de nós, nos gerando de novo, nos fazendo nova criatura, nos submetendo à tua vontade, Senhor, e que possamos ser sempre agraciados com a tua voz, através do teu Espírito, falando ao nosso espírito: Filho, tu és meu, tu me pertences, eu te comprei, tu faz parte da minha família. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Leva teus filhos, leva, Senhor meu Deus, esses irmãos na tua paz, na tua graça. Que o teu Espírito Santo, Deus, esteja falando ainda, depois, quando sairmos daqui, ao nosso coração. Confirme, Pai, a tua palavra em nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. O meu desejo é que você tenha uma semana abençoada. Amém? Uma semana abençoada, irmão. Que você possa viver em paz nessa semana. E se lutas vierem, que você vença essas lutas em nome de Jesus. Amém? Vá na paz.